nos deu, é mais um dia que o Senhor fez. E, portanto, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu vou ler para nós aqui em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, são apenas 4 versos, do verso 1 ao verso 4. E eu peço que você preste toda atenção. Mateus, capítulo 8, que nos diz assim: ora, descendo Jesus do monte, depois de ter pregado o que nós convencionamos chamar de Sermão do Monte, descendo ele do monte, lá na Galiléia, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Você tem ideia total, essa é uma coisa corrente, explorada, hiperdivulgada no meio evangélico. Hoje em dia nem tanto, mas no passado a lepra era a ilustração mais veemente que o meio evangélico, que os púlpitos evangélicos usavam para falar de pecado, era falar da lepra. E tinha todas aquelas associações que se fazia entre pecado e lepra, como a lepra é dissimulada, como ela vai dessensibilizando os sentidos, como ela tem o poder de ir corroendo, de tirando os pedaços, e como ela inviabilizava completamente o convívio humano, social, alienando o indivíduo. Enfim, a lepra já serviu para ilustrar o pecado bilhões de vezes nos púlpitos evangélicos, nas mensagens evangélicas, na terra toda, durante a história. E é, de fato, uma metáfora extremamente interessante, própria, significativa e pertinente do que o pecado de fato faz com a gente. Nos últimos tempos, quando já não se fala mais em pecado, pecado é ser pobre, pecado é ser duro, pecado é não participar de uma determinada igreja, corrente, movimento, pecado é não dar dinheiro, pecado é de fato não se colocar à disposição da instituição religiosa para as suas manobras e para as suas intenções, as mais diversas. Isso é pecado. E quando de fato a noção de pecado passou a ser essa estabelecida pela chamada teologia da prosperidade, é que essa mensagem antiga da lepra associada ao pecado individual, particular, dessensibilizante, corrosivo, alienante e que colocava o indivíduo em separação do próximo e carregando de maneira kármica uma coisa horrorosa e incurável, a menos que houvesse graça e intervenção milagrosa de Deus sobre ele. Então, desde que esse paradigma foi mudado, praticamente não se ouve mais esse tipo de associação. Eu quero hoje, no entanto, lembrar a você apenas do que aqui está dito sobre lepra e sobre as associações dela com a imagem do pecado,
por mais alienado que você seja, ou por mais que você tenha chegado ontem a este ambiente que hoje é totalmente diferente do que já foi no passado, é uma associação que, se você não tinha, você, pelas rápidas palavras que eu disse, já acabou de fazer agora. E aqui o que se diz é que Jesus, descendo do monte, veio a ele um leproso. E independentemente do que aquilo a que a gente associe a lepra, ela, de fato, número um, era o que ela era. Era algo que naqueles dias significava para a comunidade humana algo absolutamente intolerável e inviabilizador de qualquer convívio. Porque o medo do contágio, dadas as consequências, era uma coisa horrorosa, de modo que há séculos e milênios que os leprosos eram seres que, uma vez que se detectasse o surgimento das primeiras manchas, e havia pessoas especializadas para fazerem esse diagnóstico, inclusive os sacerdotes, uma vez que se detectasse, ela era imediatamente banida da comunidade, afastada do arraial, marginalizada, segregada. E o processo da doença desse indivíduo iria agravar-se. Não havia cura, até há um século atrás não se pensava em cura para a lepra. Um leproso, até há 100 anos atrás, era um indivíduo fadado a viver esse karma, até irem caindo-lhe os pedaços num leprosário e ele morrer num lugar onde tudo cheirava a podre. Isso não faz muito tempo. Quando eu nasci, os leprosários ainda andavam lotados, lá no Amazonas, lá no Aleixo. Eu ainda fui levado para visitar o leprosário, e me lembro de que mesmo aos 18 anos de idade, eu fui pregar várias vezes no leprosário, que ainda era uma instituição vigente e lotada de pessoas sem nariz, sem dedo nas mãos, nos pés, sem partes do corpo. Era uma situação de esmagar a percepção, você entrar num leprosário. Hoje, com os remédios, a hanseníase está controlada, ela pode permitir o convívio da pessoa numa família. Mas até não muito tempo atrás, ela carregava o significado do banimento total, do pânico. A própria mulher pedia que o marido fosse embora. Os filhos fugiam dele. A mãe, chorando, dizia: "Ó, infelizmente você vai ter que morrer no leprosário", naquele depósito de pessoas sem esperança. Era para lá que o cara ia. E foram inúmeras as histórias que chegaram na minha casa, de pessoas que, tendo ficado leprosas, tiveram que viver essa situação desgraçada até morrerem. Era um esperar esfacelante, despedaçante da morte. E aqui se diz que é esse indivíduo, e que em Israel ainda carregava esse agravo de levar sobre si uma maldição, porque a lepra estava associada à maldição na consciência de Israel, e ele era um maldito, que sofria na carne, sofria segregação de todas as naturezas, e ainda carregava um sentimento de culpa, de maldição, de um pecado que ele não conseguia explicar porque que viera sobre ele, mas viera. De modo que esse indivíduo, todavia, que para todos tinha que ficar distante, estranhamente, em relação a Jesus, ele achou que podia chegar perto. Essa aqui é uma coisa maravilhosa, porque ele não ousaria aproximar-se de mais ninguém. Qualquer outro ser humano, qualquer outro grupo humano, o apedrejaria. Era permitido, era assim que se fazia. Se o leproso estava com fome e ele quisesse
se aproximar de uma aldeia para ver se pegava restos de alimento, e a população o visse, o percebesse, reuniam-se à porta da aldeia e o apedrejavam, o espantavam como a um bicho nojento e contagioso para o deserto, para onde quer que fosse, aonde quer que se soubesse que ele tocasse, ali não se tocava, de tal modo que ele tinha que ficar longe e não havia o menor pudor de que assim se o fizesse, para enxotá-lo na sua monstruosidade contagiosa e objeto também das interpretações mais perversas que a mente humana pudesse conceber, atribuindo maldição e pecaminosidade a um ser humano. Mas, estranhamente, em relação a Jesus, esse indivíduo que fugia de todos e se sentia sob a ameaça dos apedrejamentos de qualquer um outro ser humano, algo no coração dele disse que em Jesus ele podia confiar, que de Jesus ele podia se aproximar. É esse contágio do amor de Deus mais forte do que o medo que a lepra pudesse produzir no coração dele que me encanta. É que a força da graça, a força do espírito de inclusão, de acolhimento, de amor, de compaixão, de misericórdia, de não contagiabilidade que Jesus vazava, que Jesus vibrava, que Jesus transmitia, esse espírito se tornara na mente daquele leproso, apavorado com o risco dos apedrejamentos, dos linchamentos, tornara-se um poder mais forte nele do que o pânico. Pense nisto. O que a graça de Deus suscitou naquele indivíduo, que de outra forma não ousaria jamais aquela aproximação? Se fosse um grupo de sacerdotes, ele não faria aquilo. Se fosse um grupo qualquer das imediações de Cafarnaum ou de qualquer daquelas cidades ali, ele ficaria de longe, porque se ele se aproximasse, a pedrada cantava. Mas em relação a Jesus, apesar de ter um grupo enorme de pessoas em volta, preconceituosas, amedrontadas, ignorantes, apavoradas, ele achou que Jesus podia cobri-lo, Jesus podia protegê-lo, e essa certeza de que em Jesus havia uma graça de acolhimento para ele, foi mais poderosa do que qualquer outro medo, do que qualquer outra preconcepção, do que qualquer ideia própria ou de outros acerca dele que pudessem intimidá-lo. E ele teve a coragem de fazer o impensável, que foi aproximar-se de Jesus e adorá-lo. Aqui se diz um leproso que se aproximou e o adorou. E o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. No coração dele havia uma certeza absoluta de que se Jesus desejasse aquela impureza, aquele karma, aquela desgraça de existência, aquele existir fadado ao ir despedaçando-se até a morte, longe da família, longe de filhos, longe de pais, longe da parentela, sem amigos, de tal modo que leprosos se tornavam amigos de outros leprosos caindo aos pedaços. Mas de mais ninguém, era um convívio entre marginais, eles se abandidavam na marginalização que a doença, o contágio, a dor e as interpretações perversas com as quais eles eram julgados faziam com que eles se juntassem para ter um mínimo de convívio humano. Era doente com doente, era despedaçado com despedaçado.